E agora vamos gravar a questão 154 do Enem 2019 da prova amarela. É uma questão que é de matemática, mas você não precisa fazer conta para resolver. Dá só uma olhada. Uma formiga encontra-se no ponto X, no lado externo de um copo que tem a forma de um cilindro reto. No lado interno, no ponto V, existe um grão de açúcar preso na parede do copo. A formiga segue o caminho XYZWV, sempre sobre a superfície lateral do copo, de tal forma que os trechos ZW e WV são realizados na superfície interna do copo. O caminho XYZWV é mostrado na figura. Aqui está a figura do copo, né? E aqui ele nos disse o quê? Ele nos disse que a formiga sai de X para Y, Y para Z, Z para W e W para V. Só que bem que ele diz que o ZW e o WV são realizados na superfície interna do copo. Ou seja, a formiga que está aqui do lado de fora, ela subiu até o Y, veio aqui pela lateral até o Z, só que na hora de descer ela passou para dentro do copo, ela desceu até o W e do W foi até o V. Isso foi o que ele nos contou aqui e está nos mostrando aqui no copo. Perceba que aqui no copo tem outros dois pontos, né? Tem o ponto P e o ponto Q, que a gente vai já ver para que ele serve. Sabe-se que os pontos X, V, W se encontram à mesma distância da borda. O trajeto WV é o mais curto possível. Os trajetos XY e ZW são perpendiculares à borda do copo. E os pontos X e V se encontram diametralmente opostos. Supondo que o copo é de material recortável, realiza-se um corte pelo segmento unindo P a Q, ou seja, cortaram aqui de P a Q, perpendicular à borda do copo. E recorte-se também sua base, obtendo então uma figura plana. Desconsidere a espessura do copo. Considerando apenas a planificação da superfície lateral do copo, a trajetória da formiga é, ou seja, ele nos dá a figura do copo, o trajeto que a formiga percorreu e nos dá aqui 5 figuras de planificação desse copo com esse trajeto, com o desenho desse trajeto. E ele quer que nós escolhamos, dentre essas figuras, qual é a figura da planificação desse copo que contém o trajeto correto da formiga. E para fazer isso, nós precisamos apenas analisar essas informações que ele nos deu. E eu já posso adiantar para vocês que com apenas 2 informações daqui, você vai conseguir resolver o problema. E eu vou focar nessas 2 informações para vocês. A primeira é o seguinte: uma formiga encontra-se no ponto X, no lado externo de um copo que tem a forma de um cilindro reto. Você sabe o que é um cilindro reto? Primeiro que um cilindro, ele é um pedaço de cano, igual como você está vendo aqui, ó. Um copo circular desse aqui, ele parece muito com um pedaço de cano, tubulação de água, para você ficar bem familiarizado. E o que quer dizer que ele é reto? Basta você cortar ele de forma reta numa ponta e de forma reta na outra e você vai ter um cilindro reto. Mas de onde vem? Por que reto? É porque o corte é reto? Não, ele é reto porque o ângulo formado entre sua superfície e sua lateral, ele é sempre 90 graus em qualquer ponto. Em qualquer ponto que eu pegue dessa borda desse copo aqui, se eu medir o ângulo entre a superfície e a sua lateral, será 90 graus. A mesma coisa acontece com a base. Se eu pegar a lateral com a base aqui, ele vai dar 90 graus em qualquer ponto. E por isso eu chamo de reto, porque ele é formado por ângulos retos. Então, se eu for fazer uma planificação, como ele falou aqui embaixo, olha, se o ponto que o copo é de material recortável, realiza-se um corte pelo segmento P e Q perpendicular à borda do copo. O perpendicular já me diz que é um ângulo reto, porque perpendicular é um ângulo reto. Quando eu faço 2 retas perpendiculares, o plano cartesiano, por exemplo, como essa figura que eu fiz aqui, ele é 90 graus 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 aqui. Ou seja, 2 retas perpendiculares é aquelas que formam um ângulo de 90 graus. Isso aqui, ele forma um ângulo de 90 graus por ser um cilindro reto, e se o corte que eu fiz aqui foi uma perpendicular, então isso aqui também é 90 graus. Ou seja, aqui onde eu fiz o corte, ele vai ter 90 graus para um lado e vai ter 90 graus para o outro. Isso aqui é o que me dá a informação. Então eu tenho um cilindro reto, onde eu fiz um corte de ângulos retos. E essa é a informação mais importante do comando. Por quê? Se eu fiz um corte aqui de P a Q, que é o que ele está me dizendo aqui, olha, realiza-se um corte pelo segmento unindo P a Q perpendicular à borda do copo. Se eu fiz um corte reto, isso significa que a minha planificação aqui, ela vai ter ângulos retos. Ou seja, os lados dela são retos. Quais são dessas figuras aqui que tem os lados retos? Só tem 2 figuras aqui que tem os lados retos. Essa figura aqui tem os lados retos, essa figura aqui não tem os lados retos, essa figura aqui ela tem os lados retos, essa aqui não tem os lados retos e essa aqui não tem os lados retos.
Então, se essas três figuras aqui não possuem lados retos, significa que minha planificação ou vai ser essa figura ou vai ser essa figura. Tudo isso simplesmente com a informação de que o copo tem a forma de um cilindro reto. E por isso é muito importante você saber o que é um cilindro reto. Beleza? Uma vez dito isto, então nós sabemos que nós precisamos analisar essa figura e essa figura. E antes de ler o restante do comando, eu vou ver o que eu vou procurar nessas duas figuras para que eu possa ler o comando já procurando a informação que vai me ajudar. Nessa primeira figura aqui, olha, eu tenho que a formiga sai de x a y, y a z, z a w e w a v. Na segunda figura, eu tenho de x a y, y a z, z a w e w a v. Ou seja, não mudou nada, é a mesma situação. Só que aqui na primeira figura, eu tenho x a y, y a z, z a w, e na hora que vai de w a v, eu estou saindo numa direção oposta ao x. Está percebendo? Quando chega aqui no w, a formiga não vai na mesma direção que x, ela vai para o outro lado. Já na figura de baixo, olha, eu tenho de x a y, y a z, z a w, e quando ela vai de w para v, ela está indo na direção de x. É a única mudança que tem desta figura para esta figura. E se você pensou que a diferença que ia ter dessa figura para essa é que uma está na borda superior e a outra está na borda inferior, você está enganado. Aqui no desenho do copo, olha, o meu trajeto ele está na borda superior. Mas depois de fazer a planificação, nada impede que essa figura tivesse vindo para cá de cabeça para baixo. E se você fosse fazer sua análise pensando somente que está na borda superior, você poderia errar. E não é essa análise que a gente vai fazer. O que nós precisamos verificar é se quando chega no ponto W, a formiga vai no sentido oposto ao X, ou se quando chega no ponto W, a formiga vai na direção de X. Aqui diz o seguinte, depois de dizer que o cilindro é reto, ele segue. No lado interno, no ponto V, existe um grão de açúcar preso na parede do copo. A formiga segue o caminho X, Y, Z, W, V, isso nós já olhamos, sempre sobre a superfície lateral do copo, de tal forma que os trechos ZW e WV são realizados na superfície interna do copo. O caminho X, Y, Z, WV é mostrado na figura. Aqui embaixo ele diz, sabe-se que os pontos X, V e W se encontram à mesma distância da borda. X, V e W estão à mesma distância nessa figura, X, V e W estão à mesma distância nessa figura, então isso aqui não me ajuda. O trajeto WV é o mais curto possível. Os trajetos X, Y e ZW são perpendiculares à borda. Então o WV aqui eu também não tenho como ver qual dos dois é mais curto. E os X, Y e ZW são perpendiculares à borda, aquela história do 90 graus que eu mostrei para vocês. Então aqui também não muda nada, aqui não muda nada, aqui não muda nada e aqui não muda nada. Até agora essas informações não têm me ajudado. E seguindo aqui, e os pontos X e V se encontram diametralmente opostos. Isso aqui é uma informação que me ajuda. Nessa circunferência eu vou mostrar para vocês o que é um diâmetro, para explicar para vocês o que é diametralmente oposto, que foi o que ele colocou aqui no nosso comando. Eu tenho uma circunferência e tenho o centro da circunferência. Qualquer segmento de reta que eu traço de uma borda a outra da circunferência, nós chamamos de corda. E onde é a maior corda de uma circunferência? É o diâmetro. Como eu sei qual é a maior corda? A maior corda vai ser aquela que pega de uma borda, passa pelo centro até a outra borda. Qualquer corda de uma circunferência que passe pelo centro, ela é um diâmetro da circunferência. Se eu pego uma outra aqui, olha, outro segmento que passa pelo centro da circunferência. Então, esse aqui é outro diâmetro. Então, em uma circunferência, eu tenho o centro. A distância entre o centro e a borda da circunferência eu chamo de raio. E a distância entre as duas bordas da circunferência, passando pelo centro da circunferência, eu chamo de diâmetro. Isto aqui é o diâmetro. Quando eu digo que dois pontos são diametralmente opostos, eu estou dizendo que um está nessa extremidade do diâmetro e o outro está nessa outra extremidade do diâmetro. Ou seja, eles são diametralmente opostos. Se eu tenho que os pontos X e V se encontram diametralmente opostos, eu estou dizendo que se eu pegar esse copo aqui e traçar o diâmetro dele, o ponto X vai estar aqui e o ponto V estará aqui. Isso aqui vai determinar qual dessas figuras aqui é a correta. Ela vai me dizer se a formiga foi na direção oposta de X ou se a formiga foi na direção de X. Nós vamos traçar o diâmetro aqui do copo, porque eu já sei que o centro do copo está mais ou menos aqui, e agora eu vou traçar um segmento que passa pelo centro do copo. Pronto, eu cheguei aqui na outra borda.
Então, se esse V está diametralmente oposto ao X, isso significa que ele está descendo aqui. Ó. Isso significa que o meu Z, olha só, se o meu V vai estar aqui, o meu Z aqui, ele está entre o X e entre o V. Então, se a formiga subiu, a formiga estava aqui no X, ela veio até o Y, ela foi até o Z, ela baixou para o W e depois ela continuou para o V. Como esse desenho está assim, parece que a formiga está voltando na direção de X, que está aqui. Mas não. Como o meu Z está entre o X e o V, para que a formiga vá até o V, ela tem que continuar aqui. Ela foi aqui de X, chegou até o Z, e depois ela vai ter que fazer esse caminho aqui, ó. Ela continua a direção oposta do X. Então, isso significa que a formiga estava no X, ela veio até o Y, do Y ela veio até o Z, do Z ela desceu até o W, e depois ela foi na direção oposta de X até o V. Essa aqui é a resposta correta, a letra A. E com isso, eu resolvo a minha questão sem ter feito nenhuma continha. Entenderam? Se você não compreendeu, coloque aí no comentário qual foi sua dúvida, que é para eu poder gravar e tirar a dúvida para vocês.